João capítulo 9, como enxergamos o Senhor? Nós cantamos: para ti eu vou, para Siloé, para Cristo, porque sem Cristo nós não veremos Deus, nós não enxergaremos o Senhor, ou enxergaremos defeituoso, enxergaremos faltando alguma coisa, logo não receberemos as consequências corretas de se enxergar o Senhor. Como você está enxergando Deus? É a lição que nós estamos aqui tratando. Nós estamos vendo João capítulo 9, que conta para nós a história do cego de nascença. Um cego de nascença, um cego real, um cego que existiu de verdade. Não é uma metáfora, não é uma parábola, não é uma ilustração. Um cego de verdade. Havia um cego ali em Jerusalém. Ele foi curado maravilhosamente pelo Senhor Jesus, e Jesus trouxe para os discípulos alguns ensinos, trouxe para nós alguns ensinos, algumas elucidações, que eu gostaria que você também recebesse, amém? Então João capítulo 9, conta para nós a história de um cego de nascença, que foi curado pelo Senhor, e aí algumas lições são alçadas para nós. Eu pergunto, você já tem aprendido? Primeiramente, os discípulos não enxergavam Deus corretamente. Os discípulos chegaram para Jesus e perguntaram para Jesus: Jesus, esse homem nasceu cego pelos pecados dele? Ou esse homem nasceu cego pelos pecados dos pais dele? Olha que forma equivocada de se enxergar a Deus. Olha só que forma errônea. E talvez você enxergue a Deus assim. De repente é assim que você veja Deus: ah, isso que está acontecendo comigo, essa maldição, essa perseguição, esse mal-estar, esse acidente, é porque Deus está me punindo. É assim que os discípulos enxergavam Deus. Jesus vai corrigi-los, Jesus vai corrigir a rota deles. Jesus diz assim: não foi porque ele pecou, nem porque os pais dele pecaram. Não é por isso, não é por isso, irmão. Não é por isso que esse mal, essa maldição, essa perseguição acontece. Então Jesus corrigiu a rota deles. Logo a seguir, o cego foi levado para os religiosos, que também enxergava a Deus erroneamente. Esse mesmo cego foi levado para os mestres da religião, para os mestres religiosos, que também enxergava Deus errado. Talvez você enxerga Deus errado e por isso não absorve Deus, não recebe o melhor de Deus, não colhe o melhor do que Deus ensina, porque você enxerga errado. Porque, olha a tese: nós falaremos corretamente a partir de enxergarmos corretamente. Nós pediremos corretamente a partir de enxergarmos corretamente. Nós oraremos corretamente a partir de enxergarmos corretamente. Então os mestres religiosos não vê Deus corretamente, vai ser corrigido. Eles acreditam que Deus aqui, Deus é um Deus legalista. O que é um Deus legalista? É um Deus que prefere a lei do que a pessoa. Ele ama mais a lei do que o ser humano. Entenderam? E hoje eu quero ler com vocês o versículo 18. João 9, 18. Quero ler com vocês hoje o versículo 18. O cego continua na história. O cego não sai da história. Verso 18. Não acreditaram os judeus que aquele homem tinha sido cego e que agora via. Vou ler de novo. Não acreditaram os judeus que ele fora cego e que agora via, enquanto não lhe chamaram os pais. Um homem adulto, um homem maduro, um homem já responsável por si mesmo, mas os líderes religiosos, os mestres religiosos, querem falar com os pais. Irmão, presta atenção. Presta atenção, irmãos. Quem não conhecia aquele cego? Imagina você no vilarejo, um cego que vive a esmolar, que vive a pedir. O verso anterior, o versículo 6, 7, 8 e 9, diz que todo mundo conhecia o cego e sabia que ele era cego. Agora vem os mestres religiosos e diz que não sabe, que não acredita que o cara era cego.
Será que eles não acreditam mesmo? Ou eles têm alguma coisa contra quem o curou? Será que eles realmente não acreditam que aquele homem tinha sido cego? Ou esses líderes religiosos têm alguma coisa contra quem o curou? Não acreditaram os judeus que ele fora cego e que agora via, enquanto não lhe chamaram os pais. 19. E os interrogaram os pais do cego. É este o vosso filho, de quem dizeis que nasceu cego? Como, pois, agora vê? Como, pois, agora vê? De novo, e os interrogaram. É este o vosso filho, de quem dizeis que nasceu cego? Como, pois, agora vê? Então os pais responderam: sabemos que este é o nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como ele vê agora, ou quem lhe abriu os olhos, também não sabemos. Perguntai a ele, idade tem, falará de si mesmo. Amém, irmãos? Amém? Então estamos agora nessa questão agora. Os judeus não acreditam, os mestres não acreditam, chamam os pais do ex-cego, interrogam os pais do ex-cego. Os pais do ex-cego são bem afiados no falar e dá uma resposta à altura, responde o que tem que ser respondido, e aí chega onde eu quero chegar com vocês. Versículo 22. Olhemos para o versículo 22, todos nós? Olhemos para o versículo 22, aí é que está o desabrochar, a revelação. 22. Isto disseram os seus pais, porque estavam com medo dos judeus, pois estes judeus, estes mestres religiosos, já haviam assentado que, se alguém confessasse ser Jesus o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Outra vez leiamos. Isto disseram os seus pais, porque estavam com medo dos judeus, pois estes judeus já haviam assentado que, se alguém confessasse ser Jesus o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Olhem todos para cá. Aqui está toda a questão. Eles ameaçaram todo mundo para que ninguém confessasse ser Jesus o Cristo. Você sabe o que quer dizer Cristo? O enviado, o Messias, o ungido, o preparado. Jesus o Cristo, Jesus o enviado, Jesus o Messias, Jesus o prometido. É isso que quer dizer Cristo. Então esses judeus ameaçavam todo mundo, desde o capítulo anterior. Eles vêm ameaçando, não fala, não confessa. Gente, será que eles não sabiam o que estava fazendo? Como é que esses homens enxergam Deus? Presta atenção aqui, por favor. Presta muita atenção. Esses homens líderes, mestres religiosos, eles enxergam que é possível ver Deus sem Cristo. Eles acreditam e falam que é possível ver Deus sem Cristo, quando Jesus vai dizer daqui a pouquinho: ninguém vem a mim, se não for enviado pelo meu Pai, e todos os que vêm a mim, conhecerá o meu Pai, conhecerá que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Mais tarde ele vai dizer mais ainda, ele vai dizer assim: quem vê a mim, vê o Pai, quem vê o Pai, vem a mim. Quem quiser ir ao meu Pai, precisa vir a mim. Ou seja, meu irmão, os judeus sabiam realmente, eles sabiam quem era esse homem. E a lição aqui é pedagógica. Vocês se lembram para onde Jesus enviou o cego? Vamos lá, fala para mim aí, escreve aí. Você sabe para onde Jesus, depois que fez lama,
passou nos olhos do cego. O que foi que Jesus mandou o cego fazer? Vocês se lembram? Ir ao tanque de Siloé. Você sabe o que quer dizer Siloé? É a palavra aramaica para a palavra Cristo. A palavra Cristo é grego e a palavra Siloé é aramaico. É a mesma palavra, o ungido, o prometido, o preparado. Ou seja, Jesus vai até o cego, unge os olhos do cego e envia o cego para Siloé, como quem está ensinando: se vocês não forem a Siloé, se vocês não forem a Cristo, se vocês não forem ao Messias, de forma alguma vocês verão Deus. É impossível ver Deus sem Cristo. Um dia um dos discípulos de Jesus chegou para ele e falou assim: ó Jesus, mostra-me o Pai, mostra-nos o Pai. Jesus disse: quem vê a mim vê o Pai, Filipe. Você foi enviado a Siloé. Você já enxergou que sem Jesus você nada pode fazer? João capítulo 15, verso 3, Jesus disse: sem mim, nada, absolutamente nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. Eu já vos tenho limpo pela palavra que eu vos tenho falado. Jesus é o verbo, Jesus é a palavra. Você não consegue nada sem o verbo, sem a palavra, não consegue nada. Quando vamos entender isso? Em mestres, em líderes. Quando é que vamos entender isso? Esses mestres, estes judeus ameaçaram dizendo: ninguém confessa que Jesus é o Cristo, viu? Se alguém confessar que Jesus é o Cristo, vai ser expulso da sinagoga. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Como é que você enxerga Deus? De repente você é uma pessoa que enxerga assim: Deus vai me ajudar sem Jesus, Deus vai me ajudar sem Cristo, Deus vai me socorrer sem Cristo. Aí você é um budista, aí você é um maometano, aí você é um islâmico, aí você é qualquer outra coisa menos cristão. Um cristão vê Deus a partir de Cristo. Amém, amados irmãos? Você está pegando, está entendendo isso? Isto disseram os seus pais porque estavam com medo dos judeus, pois estes já haviam assentado que se alguém confessasse ser Jesus ou Cristo, seria expulso. Como você quer ver Deus? O Deus verdadeiro só é visto a partir de Cristo. O nosso Deus não é um Deus legalista, não é um Deus que prefere as leis do que os seres humanos. O nosso Deus não é um Deus punitivo, que pune de cegueira alguém porque pecou, que pune de cegueira alguém porque errou. O nosso Deus não é. O nosso Deus é bondoso, é misericordioso, é compassivo, é longânimo, é gracioso, é misericordioso, é libertador, é perdoador sempre, 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 sempre. Confesse que Jesus é o Cristo da sua vida, porque só assim você verá Deus plenamente. Confesse para o seu coração que Jesus é o prometido, que Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida. Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai, ninguém vem, não é ninguém vai, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Vocês pegaram isso? Sabe ser cristão agora? Aprenderam a ser cristãos agora porque os mestres estão falando. Os mestres não param de falar. Os mestres não param de ensinar bobagens. Os mestres da lei estão por aí. Os mestres da lei não param de falar. E muitos estão seguindo esses ditos mestres. Só porque vocês acreditam em respeitos humanos. Em respeitos humanos. Cuidado com os mestres nesse tempo. São tantos faladores, são tantos piedosos de aparência, tantos piedosos camuflados, tantos piedosos. Ei, irmão, presta atenção. Irmão, presta atenção. Reunião com multidão não revela que é Deus. A Ivete Sangalo consegue reunir uma multidão e Deus não está lá. Tem gente que pensa que se for uma reunião de uma multidão de pessoas, se for uma igreja grande, com uma multidão de pessoas, Deus está lá. Então a Ivete Sangalo é pastora. Entendeu, irmão?
Outros pensam que assistencialismo é porque Deus está lá. Assistencialismo, socorrer os pobres, os fragilizados, entendeu? Deus está lá. Então, Criança Esperança é a maior igreja do Brasil. Então, Criança Esperança é a maior igreja do Brasil, meu amado. Porque não tem lugar onde se faça mais caridade do que através do Criança Esperança. Cuidado com os mestres religiosos, que vêm com aparência de ovelha, que fala de forma mansa. Cuidado com os mestres religiosos, só é possível ver Deus a partir de Cristo, na íntegra. Não é ver um Cristo religioso, é um Cristo vivo, é um Cristo vivo. Você está vendo Deus a partir de Cristo? Você já foi enviado ao Siloé? Você já foi enviado ao Siloé. Você já foi enviado ao Siloé. Entendeu, meu irmão? Fique com essa palavra, fique com essa ministração, em nome de Jesus.